Olá, meu nome é Matheus Oliveira. O artigo que eu fiquei responsável por trabalhar também é o artigo 6, a inter-relação entre transtornos mentais comuns, gênero e velhice, uma reflexão teórica. É um artigo de 2019, publicado por uma mulher, Luciana Fernandes de Medeiros. Ela, na época, era uma acadêmica do curso de Psicologia da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, a autora diz que a ideia de escrever esse trabalho surgiu aí durante as aulas práticas, durante um componente curricular obrigatório que os cursos da área da saúde têm lá na UFRN, que é o SACE, Saúde e Cidadania. Então, o objetivo aí do SACE é promover o contato entre os estudantes e a comunidade. Os estudantes vão problematizar, vão levantar intervenções voltadas aí para problemas, questões aí da atenção primária à saúde. Então, ela foi onde ela começou a levantar essas questões trabalhadas no artigo dela. Então, durante algumas visitas aí, domiciliares, lá no município de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, visitas feitas a algumas idosas, ela começou a observar aí a grande quantidade de idosos em estado de depressão, deprimidas, inclusive tomando já antidepressivos, ansiolíticos e sem acompanhamento, a não ser pelo clínico geral, E ela começa a levantar essas questões, algumas questões. Então, segundo a autora, muitas mulheres tomam medicamentos em função aí do nervosismo, ou da doença dos nervos, que inclusive tem sido foco de estudo aí, com o objetivo de tentar compreender os sintomas dessa doença, categorizar, Na literatura especializada, algumas categorias, inclusive, já são utilizadas para tentar enquadrar esse conjunto de queixas aí, da doença dos nervos, que o exemplo é o TMC, que é o transtorno mental comum. Então, ele vai se referir aí a essas várias queixas que não afirmam um quadro psicopatológico, Na verdade, a autora já faz uma primeira crítica aí, porque ela diz que as queixas aí dos nervos não deveriam, na verdade, fazer parte de nenhuma categoria, psicopatológica, tendo em vista aí que elas que são tentativas aí da pessoa de expressar um sofrimento advindo de condições de vida, da própria existência da pessoa, Mas como na nossa população, existe aí um discurso medicalizador muito forte, grande parte da população, inclusive boa parte dos profissionais da saúde, considera, que as queixas aí de sofrimento psicológico, a doença dos nervos, o nervosismo, são sim um transtorno, uma doença, e deve ser aliviada ou tratada com medicamento. Então, como a gente já estudou, o discurso, a biomedicalização, o discurso medicalizador é muito forte no nosso país, então a maioria das pessoas acredita que sim, é um transtorno, é a doença dos nervos e que deve ser tratada com medicamentos. Bom, a autora ela menciona que com o envelhecimento da população brasileira, vários estudos, vários trabalhos aí foram desenvolvidos no intuito de evidenciar os problemas crônicos de saúde que podem interferir diretamente aí negativamente na qualidade de vida dos idosos, E também estudos tentando levantar aí diretrizes, para o envelhecer com saúde, protocolos aí para o envelhecimento saudável, Mas muito pouco material foi ainda desenvolvido relacionando o gênero, e o envelhecimento e as repercussões, dessas questões aí na saúde mental das pessoas, Então, o artigo, essa reflexão teórica, da autora tem como objetivo responder a duas questões, segundo ela. A primeira é por que há uma maior prevalência do transtorno mental comum entre mulheres, incluindo as idosas, E segundo, qual é a relação dos transtornos mentais comuns em mulheres idosas com as questões de gênero? Então, o objetivo geral do trabalho dela aí é tecer, considerações teóricas sobre essa interrelação entre o transtorno mental comum, relações de gênero e velhice, bem como apontar contribuições para a atenção primária à saúde. O trabalho é uma reflexão teórica, sobre o transtorno mental comum e as interrelações com o envelhecimento e a temática de gênero. Para realizar a parte teórica do trabalho, foram realizados levantamentos de artigos
Cielo no Google Acadêmico, né, que continham as palavras-chave envelhecimento e transtornos mentais comuns, idosas e transtornos mentais comuns, mulheres e transtorno mental comum, gênero e transtorno mental comum, o transtorno mental comum. Né? Foram encontrados aí, após essa pesquisa, 21 artigos. Dentre esses 21 artigos, 13 foram selecionados, né? Todos eles abordavam aí diretamente as temáticas do envelhecimento e gênero ou transtorno mental comum em mulheres. Todos esses artigos aí, publicados entre 2008 e 2018, estudos feitos, realizados aqui no Brasil. Os resultados obtidos aí através da revisão bibliográfica, né, mostram que idosas e mulheres de baixa renda são aí os grupos mais vulneráveis ao TMC, o transtorno mental comum. Percebe-se também um alto índice de prevalência do TMC em mulheres idosas, né, que podem ser aí ocasionados devido ao aumento das incapacidades, devido a eventos estressantes na vida dessas mulheres idosas, o isolamento social, dificuldades econômicas. E muitas dessas idosas com TMC apresentam aí outras doenças, né, como comorbidade. O estudo apresenta aí também que queixas de nervos, né, as queixas de nervo possuem uma relação com vários aspectos aí da vida cotidiana, né, como a violência, condições precárias de vida, falta de perspectiva, né, e além disso o casamento figura aí como uma fonte significativa de sofrimento e principalmente para as mulheres, né? A nossa sociedade, a gente sabe, a mulher sempre é calada, silenciada, tem que ter uma postura recatada, né? Deve satisfazer as necessidades do marido, e isso afirma mais ainda essa relação entre o transtorno mental comum e o gênero feminino. Essa repressão, inclusive, pode contribuir para uma implosão emocional, né? Expressada aí na forma do sofrimento psíquico e do próprio TMC. Fica evidente aí a questão de gênero, né, e das condições de vida e no adoecimento dessas mulheres. Outro fato é que muitas dessas mulheres podem não ter uma assistência adequada, né, que ajude com maior suporte psicossocial e a diminuição do uso de medicamentos, né, o que vai cronificar aí o sofrimento e possibilitar o desenvolvimento de transtornos mais sérios, né, como a depressão. A autora vai fazer uma série de explanações, né, aprofundando sobre a questão do gênero, né, os papéis sociais, as atribuições esperadas para cada gênero, né, para cada sexo, né? E, então ela continua fazendo essas explanações aí sobre o ideal de casamento que as mulheres geralmente têm e esperam, né, para o casamento, aquele amor romântico que elas esperam, né, e elas criam inclusive um projeto existencial em cima do casamento. Muitas das vezes não é assim que funciona, não é assim que acontece, né? E aí é onde surgem o sofrimento psíquico, né? Os sintomas aí da doença de nervos, os transtornos mentais comuns. Ela vai mencionar também aí, né, o processo de envelhecer das mulheres, né, num cenário aí de privação, de violência, de abuso, né? E o contraste aí no uso indiscriminado de medicamentos, né? Dessas mulheres. Essas mulheres nesses cenários, né? O processo de envelhecer delas e o contraste com o uso indiscriminado de medicamentos, né? Então, as considerações finais aí, né, do trabalho, seguindo para as considerações finais, o objetivo geral aí, o objetivo do artigo foi tecer considerações, né, sobre a inter-relação entre o TMC, o transtorno mental comum, as questões de gênero e velhice, né? Foi discutido aí que os ideais do casamento, do amor romântico e do amor romântico associados a ele não são uma totalidade na sociedade brasileira, e a gente sabe disso, e muitas mulheres buscam aí, como eu disse, né, o casamento como uma possibilidade de realização de um projeto existencial, mas geralmente o casamento a coloca numa posição totalmente diferente, né? Coloca numa posição de subordinação, de restrição à sexualidade, né? E os TMCs, os transtornos mentais comuns, aparecem justamente nesse período, né? E a ausência de cuidados aí em saúde mental acabam por cronificar o problema, né? Consequentemente, muitas dessas mulheres envelhecem sem perspectiva, deprimidas e tomando aí rios de medicamento.